Garota espacial. Web chamada Desafio Space Girl. Seu nome verdadeiro era Megan Daniels, mas ninguém a chamava assim. Ela era Space Girl desde a segunda série. Ela era o tipo de criança que se destacava na multidão com seus longos cabelos ruivos, pele pálida fantasmagórica e óculos de garrafa de cocaína. Desde que a conheci, Space Girl estava quieta. Ela não gostava de estar perto de nós. Ela não brincava conosco quando éramos crianças. Ela nem falava muito. Na maioria das vezes, ela encontrava um lugar para sentar, longe de todos os outros. Então ela abria seu caderno e rabiscava dentro dele. Às vezes ela escrevia poemas, às vezes desenhava, mas ela estava sempre em seu próprio mundinho. Hoje em dia, entendo por que a atacamos. Ela era diferente e estava sozinha. Isso não justifica nada disso, mas as crianças podem ser cruéis. Lembro que foi Sacha Brown quem me disse que Space Girl era retardada porque sua mãe usava drogas. Ela provavelmente acabou de inventar isso, mas todos nós acreditamos nisso. Ela sempre foi a pior com Space Girl e manteve isso até o fim. Tudo começou na quinta série, quando Sacha pegou seu caderno. Estava chovendo naquele dia, então tivemos um recreio interno. Space Girl estava sentada no canto de sua mesa, com os olhos focados em seu caderno enquanto trabalhava metodicamente em um desenho. Sacha e eu estávamos sentados perto de nossas mesas e simplesmente a observamos fazer o que queria. Não acredito que deixaram aquele retardado sentar conosco. Sacha murmurou. Olhe para ela. Por que eles os deixam entrar nas escolas? Eles não vão aprender nada. Melhor do que deixá-la em casa com sua mãe viciada em crack, disse Tanya Everett. Ela e eu não éramos exatamente amigas, mas ela se sentou perto de Sacha e eu. Meu pai diz que vê um carro diferente na frente da casa dela todos os dias. Ele diz que ela deixa os meninos virem e eles a pagam para que possam ter sexo. Nenhum de nós conseguia dizer a temida palavra com S naquela época. Sexo ainda era uma coisa terrível e desconhecida. E todos nós fomos criados acreditando que ninguém decente jamais faria isso. Space Girl fez uma pausa e seus olhos se afastaram do livro para olhar para nós. Só posso imaginar que ela nos ouviu. Sacha apenas olhou de volta para ela. O quê? Tens algum problema, Space Girl? Ela perguntou. A professora estava fora do alcance da voz, e isso lhe dava carta branca para dizer o que quisesse. Space Girl não respondeu. Ela apenas olhou para seu caderno, mas Sacha havia sido desafiada, ou pelo menos ela pensava que tinha sido. Ela olhou para a mesa dos professores para ter certeza de que estava ocupada. Então se levantou e se aproximou da Space Girl. O que você está fazendo aí, retardado? Ela tentou roubar o livro antes que a Space Girl pudesse impedi-la. O que é isso? Um unicórnio? Quanto é que é 5? Ela me entregou o livro e eu o peguei por instinto. Havia um desenho colorido de um unicórnio lá dentro. A arte era realmente muito bonita, mas eu nunca teria dito isso. O livro foi passado para Tanya em seguida, e Space Girl só conseguia olhar para nós impotente. Uau! Você nem sabe desenhar. Olha isso! Ela arrancou a página do caderno e Space Girl soltou um gemido assustado, como se tivesse sido atingida. A imagem estava amassada e o livro foi jogado no chão pela mesa das Space Girls. Desenhe algo que não seja lixo da próxima vez, Tanya disse, e Sacha apenas riu como se fosse outra coisa se não ser maldosa só por ser. Space Girl lentamente pegou seu livro do chão, evitando contato visual enquanto Tanya e Sacha se afastavam dela. Continuei a olhar. Lembro-me que a maneira como ela se movia era tão derrotada, como se ela estivesse se encolhendo em si mesma. Ela olhou para mim, mas só por um momento, e eu me senti mal por ela. Eu realmente fiz, mas eu não fiz nada a respeito. Eu apenas a deixei para se juntar aos outros. Depois disso, Space Girl se tornou um alvo fácil para Sacha e Tanya. Sempre que tinham oportunidade, eles a assediavam, e lamento admitir que geralmente estava lá com eles. Durante os dias em que podíamos sair para o recreio, Space Girl sempre se sentava debaixo da mesma árvore, sempre trabalhando em seu caderno. Quando ela fazia isso, sempre nos inclinávamos no porta-malas e olhávamos para baixo, por cima do ombro da Space Girl. Uau, isso é muito bom, Space Girl. Foi assim que a maioria dos comentários dela começaria. Você quis desenhá-lo como se tivesse sido atropelado por um caminhão? Ou esse é apenas o seu estilo?
Nunca houve um elogio. Ela sempre encontrava algo para fazer agulhas. Você pode me desenhar? Sasha perguntou uma vez. Ouvi dizer que os retardados sempre foram gênios da arte ou algo assim. Talvez até pareça uma pessoa. Space Girl não olhou para ela. Ela parecia estar tentando não reconhecer os insultos. Também não vou fingir que fui inocente. Eu nunca os impedi. E houve muitas vezes em que eu estava ali, tirando sarro dela, porque era isso que fazíamos, e não éramos os únicos. Mais ou menos todos a machucaram de uma forma ou de outra, mas ela nunca reclamou. Acho que ela estava com muito medo. Foi no final de dezembro, na 7ª série, que as coisas pioraram ainda mais. Não sei todos os detalhes, e não sei apenas há quanto tempo as coisas estavam fervendo, mas ouvi um boato de que James Hardy tinha isso para Space Girl. James só tinha estado na minha turma algumas vezes, e não estava na minha turma naquele ano. Ele era um garoto pequeno e de aparência tímida que estava convencido de que era o gangster mais durão do mundo. Os rumores diziam que alguém tinha visto seu pai entrando na casa das Space Girls. Naturalmente, houve especulações de que eles estavam fazendo sexo. Alguém me disse que os pais de James estavam se divorciando por causa disso. De alguma forma, todos esses rumores se transformaram em alegações de que James e Space Girl estavam namorando, e acho que foi isso que o irritou. Estávamos voltando do recreio quando alguns meninos decidiram pregar uma peça em James. Toda a pegadinha foi montada por Brian Jordan e seu irmão Mike. Eles tinham um pouco de visco para as festas de fim de ano e o instalaram no corredor que levava de volta à nossa sala de aula. Mike agarrou Space Girl durante o recreio e a segurou atrás da porta onde estava o visco. Quando James passou, eles a empurraram para ele e tiraram uma foto. Eu estava logo atrás de James quando isso aconteceu. Observei Space Girl voando do nada, com os olhos arregalados e com medo, e então colidiu com James. Os dois caíram no chão e eu podia ouvir os outros meninos rindo. "Olha! Ela queria te dar um beijo", um que os meninos disseram. Space Girl estava tentando se afastar de James e pegar seu caderno, mas alguém o chutou para fora de vista. Lembro-me que ela olhou para James e havia lágrimas nos olhos. Ela devia estar apavorada com tudo o que estava acontecendo. Ela claramente não queria participar disso, mas lá estava ela no centro. "Seus idiotas viados!" James gritou enquanto se levantava. "Ei, ela só queria te dar um beijo", August Bryan. "Vamos, dê um beijo nela." Alguém empurrou Space Girl em direção a James e ele olhou para ela como se tudo isso fosse culpa dela. Ela tentou ficar de pé e correr, mas ele estava com raiva e não estava pensando direito. Observei enquanto ele a agarrava e batia nela, um soco quadrado na mandíbula. Então ele a jogou no chão e foi atrás de Brian. Um professor teve que entrar para tirar James dele. Ele, Space Girl e os Jordan Brothers acabaram sendo suspensos pouco antes das férias de Natal. Não vimos Space Girl até janeiro. Nunca mais vimos James ou seus amigos. Na véspera de Natal, houve um acidente de carro na rodovia nos arredores da minha cidade. Supostamente, ele saiu da estrada para evitar algum tipo de animal e entrou em uma vala. Mike, Brian e seus pais não sobreviveram. Em 27 de dezembro, James foi morto enquanto estava do lado de fora limpando sua garagem. Meus pais me disseram que ele havia sido atacado por um animal, provavelmente um cervo ou algo assim. Mas isso parecia tão incomum. Eu nunca tinha ouvido nada sobre veados atacando pessoas antes, especialmente não na minha área. Fui até a casa de Sasha um dia antes do Ano Novo. Nós dois ganhamos alguns cartões presente de Natal e planejávamos ir juntos ao shopping para usá-los. Os pais dela não estavam em casa. Ambos tinham que trabalhar. Então éramos só nós quando cheguei lá. "Ei, me fez esperar", ela disse quando eu aceitei o papel. "Desculpe. É uma multa. Ficarei vermelho em breve. Vamos lá em cima. Vou te mostrar uma coisa." Não questionei o que era. Imaginei que fosse apenas mais uma coisa que ela tinha ganhado de Natal. Então subi as escadas com ela. "Você vai adorar." Ela me prometeu. "Vai ser tão engraçado." Ela me levou até seu quarto, e assim que abriu a porta, avistei um caderno familiar em sua mesa. "Onde você conseguiu isso?" perguntei, aproximando-me dele. Space Girl deixou cair quando Brian e seu irmão pregaram aquela peça outro dia. Ela deixou cair. Talvez eu tenha agarrado, sabe?
Apenas para a guarda. Ela deu um sorriso irônico antes de abrir o caderno. Olha isso. Ela desenha os mesmos malditos unicórnios há uma eternidade. Ela nem terminou esta. Ela fez uma pausa em uma pequena foto rotulada O Príncipe Unicórnio. Representava um campo vazio com um espaço em branco onde deveria estar o príncipe titular. Sasha folheou as páginas um pouco mais até chegar às mais novas. Imaginei que, já que expulsaram a Space Girl por um tempo e a mãe dela é pobre demais para comprar qualquer coisa para ela nas férias, eu daria um passo à frente. O que você acha? Sasha não era nem de longe uma artista tão boa quanto Space Girl, mas o simples detalhe do que ela havia desenhado me revirou o estômago. Em sua primeira foto, Space Girl estava pendurada em uma corda. Sua língua estava para fora e seus olhos estavam fechados. No segundo, Space Girl tinha uma arma na boca. No terceiro, ela estava na beira de um prédio. Sasha riu enquanto eu folheava suas representações grosseiras de suicídio. Havia páginas deles. O que você acha? Ela perguntou com um sorriso. Aposto que ela vai perder a cabeça. Fechei o caderno e olhei para Sasha. Ah, você está louco? Eu perguntei. O sorriso de Sasha desapareceu. O que você quer dizer? Você roubou o caderno dela só para poder desenhar isso? Sasha, isso é realmente uma bagunça. É a Space Girl. Quem diabo se importa com a Space Girl, Jane? Você acabou de desenhá-la se matando repetidamente. Tirei o livro da mesa dela. Você não entende o que há de errado com isso? Sasha apenas olhou para mim como se eu estivesse louco. Fim. Processe-me por tentar ser engraçado. Sasha disse. Apenas dê aqui. Ela estendeu a mão para pegar o caderno, mas eu me afastei dela. Não. Você vai colocar outra coisa aí. A raiva irrompeu nos olhos de Sasha. Jane, apenas me dê o livro. Não. Abri o livro e comecei a arrancar aquelas páginas do suicídio das Space Girls. Sasha avançou em minha direção, tentando agarrar o livro e me impedir, mas a empurrou para trás. Não era minha intenção empurrar com tanta força, mas empurrei e ela caiu, caindo com força no chão. Por um momento, Sasha olhou para mim, com os olhos arregalados e chocada. Acho que ninguém tinha colocado a mão nela daquele jeito antes. Então, vi algo em seus olhos. Não apenas raiva, algo pior. Foi a mesma coisa que a levou a desenhar aquelas imagens horríveis da Space Girl. Virei-me e corri, descendo as escadas e saindo pela porta da frente, de volta para a neve. Agarrei o caderno Space Girls ao peito o tempo todo e não o soltei até chegar em casa. Passei o resto das férias de Natal com medo de que meus pais recebessem uma ligação da Sasha. Eu a pressionei, e isso parecia muito importante na época. Olhando para trás, duvido que Sasha teria contado aos pais o que havia acontecido. Eles teriam perguntado por que eu a empurrei, e eu teria contado a eles sobre o caderno. Em algum nível, ela devia saber que o que tinha feito era errado. Ela era uma pessoa cruel, mas havia um limite. Parte de mim esperava que ela percebesse que eu estava certo e que poderíamos consertar as coisas quando a escola começasse novamente. Mas, honestamente, eu não tinha tanta certeza. Lembro-me de olhar os desenhos das Space Girls, as que ela fez. Lembrei-me daqueles de quem mais zombei. Havia uma com uma sereia numa pedra, penteando o cabelo. Seus olhos estavam fechados em uma felicidade relaxada. Lembrei-me de dizer o quão estúpida parecia a expressão facial dela, mas, honestamente, meio que gostei. Folheei mais um pouco as páginas, passando por unicórnios, fadas e castelos. Mas parei na página que retratava o príncipe unicórnio. De volta à casa de Sasha, estava em branco, mas na minha casa estava acabado. O príncipe unicórnio estava orgulhosamente em seu campo, olhando para o céu com seu chifre orgulhosamente exibido. Talvez eu estivesse pensando em uma imagem diferente? Tirei o pincel e virei para o verso, onde estavam as fotos da Sasha. Um por um, comecei a arrancá-los do caderno e jogá-los no lixo. Foi um desperdício de papel, mas recusei-me a devolvê-lo à Space Girl com aquelas imagens ainda nele. No primeiro dia de volta às aulas, acordei cedo, certifiquei-me de que o caderno estivesse embalado na minha bolsa e saísse o mais cedo possível. A neve no chão estava quase imaculada enquanto eu caminhava para a escola, mas lembro de ver algumas pegadas no meu gramado, descendo pela lateral da minha casa.
recortes profundos em forma de U que pareciam ter sido feitos por cascos. Um cervo, talvez? Não me detive neles e desci a calçada recém-removida e voltei para a escola. Eu não tinha certeza se Space Girl voltaria ainda, mas ela estava. Ela estava sozinha na sala de aula, sentada em sua mesa e desenhando um caderno totalmente novo. Ela fez uma breve pausa quando entrei para me juntar a ela e pude vê-la me encarando. Ela não disse uma palavra quando me aproximei, mas achei que vi seus ombros ficarem um pouco tensos. Ei, eu disse. Eu espero que você tenha tido um bom feriado. Ela não respondeu. Sinto muito pelo que aconteceu outro dia. Eu não sabia nada sobre isso, mas parecia muito maldoso. Ainda sem resposta, coloquei a mão na mochila e peguei o caderno velho dela. Coloquei-o na mesa dela, na frente dela. Ela olhou para ele, ainda em silêncio, e depois voltou para mim. Sasha pegou. Eu estava na casa dela outro dia e ela me mostrou. Tive que tirar algumas páginas, mas ela desenhou algumas coisas realmente horríveis lá. Não achei que seria certo devolvê-lo com essas coisas lá dentro. Fiz uma pausa, me sentindo menor enquanto a Space Girl me encarava. Ela não parecia brava ou grata. Ela não parecia nada. Apenas estoico. Peço desculpas se não fui tão gentil com você antes. Eu disse, e então fui até minha mesa. Space Girl esperou até que eu me sentasse antes de abrir seu caderno e inspecioná-lo. Então, ela fechou seu novo livro e começou algo novo em uma nova página do antigo. Não foi muito, mas isso me fez sentir pelo menos um pouco bem pelo que fiz. Quando Sasha entrou, ela não falou comigo. Ela nem olhou para mim. Tânia ou qualquer um dos nossos outros amigos em comum também não. Eu sabia desde o momento em que eles entraram que eu tinha queimado minhas pontes com eles. Mas eu ainda queria tentar. O professor ainda não tinha entrado, então imaginei que valeria a pena tentar falar com Sasha. Levantei-me para me aproximar dela e ela me lançou um olhar de total desgosto. "O que você quer?" Ela cuspiu. Agora era a minha vez de ficar em silêncio. "Vá se foder e nos deixe em paz", Tânia disse. "Você obviamente prefere sair com o maldito retardado do que conosco, e eu realmente não quero que você espalhe seus germes retardados para nós. É uma questão de quarentena." Olhei para os dois e poderia jurar que sabia como Space Girl se sentia. O que eu deveria dizer sobre tudo isso? Em vez disso, simplesmente voltei para minha mesa sem dizer uma palavra. Space Girl olhou para mim o tempo todo. Seu lápis repousava sobre seu caderno, mas ela não escreveu nada. Ela o colocou no chão, arrancou a página em que estava escrevendo e enfiou-a no bolso. Mais tarde, vi-a jogá-lo no lixo durante o almoço. Eu realmente não tinha mais ninguém. Então pensei que talvez fosse uma boa ideia retirá-lo. Talvez fosse algo com que ela não estava feliz? Eu nunca a tinha visto fazer um desenho antes. Eu estava pensando que talvez pudesse usá-lo como uma espécie de oferta de paz, ou algo nesse sentido. Quando vi o que ela tinha escrito nele, quase joguei de volta no lixo. Suas palavras. Há uma terra para onde sua desculpa pode ir. Uma terra repugnante onde sempre neva. A neve é pútrida na cor e no cheiro. É substância, sujeira e coisas que não vou contar. Somente seu pai esteve lá antes. Um dia seu namorado irá visitá-lo mais uma vez. Este lugar na sua carcaça é este inferno humanoide. Seu desculpe pode ir até esse buraco na sua concha. Minha mensagem nada sutil, esse jazz subtextual, é pegar seu pedido de desculpas e enfiar no seu cu. Isso era diferente de tudo que eu já a tinha visto escrever. Foi tão grosseiro e rancoroso. Isso foi o mais próximo de ódio que ela poderia ter chegado. Eu entendi por que ela jogou fora. Não combinava com tudo o mais que ela tinha feito. Essas coisas eram lindas, apesar do que as pessoas lhe diziam. Isso era raivoso e feio. Isso era algo que ela tinha escrito para mim. Coloquei-o no bolso. Eu não ia devolver para ela, mas queria ficar com ele. Eu queria lembrar como a fiz se sentir. A 8ª série não foi divertida para mim. Eu tinha poucos amigos restantes, e Sasha nunca me perdoou por me voltar contra ela. Sua versão da história foi lentamente distorcida com o passar do tempo. Primeiro eu dei um soco nela e roubei o livro. Então tentei beijá-la.
Dei um soco nela quando ela recusou e depois roubei o livro para tentar colocá-la em apuros. Os rumores de que eu era lésbica se espalharam muito rápido. E logo em seguida, surgiram os rumores de que eu estava namorando a Space Girl. Tentei não deixar que me incomodassem muito. Eu sabia a verdade e, no final das contas, fiz a coisa certa. Quando o ensino médio chegou, eu esperava um novo começo. Havia rostos novos, e imaginei que poderia fazer amizade com eles antes que os rumores sobre Sasha se espalhassem. Tive um pouco de sucesso nesse departamento. Pelo menos me juntei a uma turma melhor. Sasha continuou com seu mesmo grupo de sempre. Cresceu um pouco, mas ela estava determinada a viver o filme Meninas Malvadas e a maioria das pessoas não lhe dava atenção. Space Girl quase não mudou. Eu não a via muito quando o ensino médio começou. Ela estava em algumas das minhas aulas, mas raramente a via fora delas. Sempre que tinha um momento, ela estava na biblioteca, geralmente em um dos cubículos de canto, trabalhando em seus desenhos. Às vezes, eu pensava em conversar com ela e tentar fazer uma amizade, mas nunca parecia certo. O bullying de Sasha nunca diminuiu, é claro. É claro que ela perseguiu Space Girl até a biblioteca, onde ela fazia a mesma coisa de sempre que fazia desde a 5ª série. Ela olhava de soslaio para seu cubículo e comentava seus desenhos, separando-os como ela sempre fez. Eu a parava sempre que via, mas nem sempre via. Vindo resgatá-la novamente, hein, Jane? Sasha perguntou uma vez quando eu a interrompi. Tanya olhou para mim por trás dela, mascando chiclete com a boca aberta. O que ela já fez com você? Eu perguntei. Ela está apenas cuidando da própria vida. Ah? O que ela fez com você, lésbica? Sasha sibilou. Ela se inclinou sobre seu cubículo e olhou para o caderno. Unicórnios. 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 Malditos unicórnios. Quando você vai crescer, Space Girl? Ei, eu disse para você parar. Dei uma volta no cubículo e vi Sasha recuar. Por um momento, vi um pouco de medo em seus olhos. Desapareceu rapidamente e foi substituído por uma raiva familiar. Multar, ela disse. Tan, vamos deixar o casal feliz sozinho. Ela se afastou do cubículo e desapareceu com Tanya mordendo seus calcanhares como uma terrier fiel. Space Girl permaneceu curvada sobre seu caderno, com seus longos cabelos ruivos caindo sobre seus ombros. Ela parecia impossivelmente quieta. Virei-me para deixá-la quando ouvi. Obrigado. Olhei de volta para ela e vi que ela estava olhando para mim. De nada. Eu disse. Me avise se ela te incomodar de novo, ok? Eu vou, mas você geralmente está lá de qualquer maneira. Sua voz era suave e baixa. Eu já tinha ouvido isso antes, mas não me lembro dela ter falado diretamente comigo. Sim, bem, simplesmente não está certo. Ela é tão infantil. Um dia desses ela vai ter que crescer. Space Girl apenas acenou com a cabeça, olhando para a porta da biblioteca e depois de volta para seu caderno. Por um momento, pensei em perguntar a ela o que ela estava desenhando. Pensei em dizer outra coisa, mas... não. Eu não queria deixá-la desconfortável. Deixei-a sozinha novamente. Na 10ª série, fiz arte como disciplina eletiva. Eu não era muito artista, mas imaginei que seria um caminho fácil. Para surpresa de ninguém, Space Girl estava lá. Na verdade, pedi a ela que trabalhasse comigo em alguns projetos em grupo. Acho que a perspectiva de serem convidados a trabalhar juntos era estranha para ela. Ela olhou para mim com desconfiança quando fiz isso, mas quando sorriu, foi o maior sorriso que já vi. Fui à casa dela pela primeira vez para trabalhar em um projeto de retrato com ela uma vez. Nós deveríamos nos revezar desenhando retratos um do outro e eu me ofereci para deixá-la me desenhar primeiro. Rumores sobre sua mãe sempre cercaram Space Girl, então eu não tinha muita certeza do que esperar quando chegasse lá. Eu certamente não esperava a casa tranquila e bem cuidada que encontrei. A mulher que atendeu a porta parecia uma versão mais velha da filha, sem os copos de garrafa de Coca-Cola. Você deve ser Jane, ela disse. Ela não estava sorrindo, mas também não parecia chateada. Sim, senhora. Entre. Megan está lá em cima. Ela estava apenas se preparando para você. A casa era quente, com muitas bugigangas nas paredes.
pratos e bonecas de porcelana principalmente. A mãe dela me mandou para cima e eu não perdi tempo. No pouso que levou ao quarto das Space Girls, pude ver um mural de fotos de família e parei para olhar para elas. Eu conseguia reconhecer Space Girl e sua mãe na maioria delas. Space Girl nunca pareceu estar sorrindo. Só vi o pai dela em algumas das primeiras fotos. Space Girl parecia ser apenas uma criança nas poucas fotos em que o vi. Não fiquei muito tempo ali e fui em direção ao que presumi ser o quarto dela. As estrelas e planetas de papelão nele o entregaram. Com certeza, ela estava lá dentro me esperando. Ela estava sentada de frente para a porta, atrás de um cavalete, no centro de seu quarto. Sua cama estava bem feita e escondida no canto. Ela tinha uma escrivaninha limpa, na qual claramente estava trabalhando, e tinha colocado uma cadeira para eu sentar. Eu não esperava algo tão formal e quase comecei a rir. Mas então notei suas paredes. Elas não estavam cobertas apenas de desenhos. As peças de arte nelas estavam cheias de pinturas. Eram as mesmas representações de fantasia que ela costumava fazer, mas as cores eram muito vivas. As nuvens pareciam travesseiros fofos e os castelos pareciam grandes e infinitos. Puta merda, essas são suas? Eles são. Space Girl disse suavemente. Ela se levantou, pegou o prato de biscoitos de mim e o levou para sua mesa. Isso é calmante, ela disse depois de um tempo. Pintura, quero dizer. Eu escolho os desenhos que mais gosto e eu os termino. Ela falava devagar, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quase senti que havia algo que ela estava tentando evitar. Avistei uma pintura no chão que se parecia com o pai dela, mas finalmente ela se sentou atrás do cavalete e começou a desenhar. Logo depois disso, ela também estava falando. Fiquei muito tempo depois que ela conseguiu o que precisava para seu esboço, só para conversar. Ela me disse que sempre gostou de fantasia e que gostava de unicórnios porque eram simples, mas bonitos. Eu me agarrei a cada palavra e poderia jurar que a vi sorrindo timidamente enquanto falava. O retrato que ela fez de mim era algo completamente diferente. O trabalho dela sempre foi lindo, mas isso me fez parecer transcendente. No começo, eu não tinha muita certeza se estava olhando para mim mesmo. Havia algo na expressão no meu rosto. Havia ali um sorriso pequeno, quase contente. O calor que transmitia era quase disneyiano. Eu adoro isso. Eu disse a ela. Isso é incrível, Spa. Megan, isso é realmente ótimo. Você pode me chamar de Space Girl se quiser, ela disse. Não me importo com o apelido, pelo menos não tanto quanto me importo com as pessoas. Meu espanto rapidamente se transformou em vergonha, mas Space Girl não parecia chateada. Ela apenas me encarou sem expressão, como fazia com tanta frequência. Não sem expressão. Seu rosto pode não ter transmitido muita emoção, mas definitivamente havia alguma emoção ali. Eu queria ter sido mais legal com você quando éramos mais jovens. Eu disse. É por isso que você está aqui agora? Space Girl perguntou. Não, eu estou aqui para a tarefa. Quero dizer, a tarefa de arte, os retratos. Ela continuou a olhar. Você me escolheu porque se sentiu mal por mim? Ela perguntou. Não, eu só pensei que seria legal trabalhar com você. Space Girl não reagiu por um momento, mas então acenou com a cabeça. Ok. Seu tom monótono tornava difícil saber o que ela queria dizer com isso. Ela se levantou e caminhou até o retrato. Mamãe pode te levar para casa se você precisar de uma carona, ela disse. Abri a boca para dizer outra coisa. Eu queria me desculpar, mas não sabia o que. Eu a ofendi? Eu disse algo errado? Tudo bem, obrigado. Era a única coisa em que conseguia pensar. Até amanhã. Com isso, deixei-a. Eu estava quase com medo de ver Space Girl na manhã seguinte. Fiquei vagando pelas minhas aulas naquele dia até chegar à arte, e quando cheguei, não esperava o que vi. Ela claramente tinha ficado acordada até tarde, mas o que ela trouxe me deixou sem fôlego. Era meu retrato, mas ela fez mais com ele do que eu pensava ser possível. Ela pintou por cima do esboço, me transformando em algo lindo.
Flores desabrochavam ao redor do meu cabelo castanho e uma coroa de margaridas, lírios e crisântemos adornava minha cabeça. As cores eram tão vivas e eu parecia tão em paz nelas. Space Girl estava olhando diretamente para mim quando entrei, como se estivesse avaliando minha reação. Mas tudo o que pude fazer foi olhar com os olhos arregalados e admiração. Quando olhei para Space Girl, ela estava sorrindo para mim. O projeto dela sozinha nos rendeu um A no projeto e tivemos o privilégio de ficar pendurados do lado de fora da sala de aula de arte. Claro que eu disse a ela o quanto eu amava isso, e lembro do jeito que ela sorriu quando eu fiz isso. Lembro-me de pensar que era o sorriso mais fofo que eu já tinha visto. Meu retrato ficou no ar por apenas um dia antes que Sasha tivesse que fazer um comentário. Eu estava almoçando e tinha acabado de pegar algumas batatas fritas no refeitório quando ela e Tânia me emboscaram. "Onde está a coroa da sua flor, Dick?" Sasha disse. "Deixe-me em paz." Eu disse passando por eles, mas Sasha estava em busca de sangue. "Eu sempre soube que você era um pequeno Dick, mas agora você postou uma prova sólida disso. Nós resolvemos o caso, não é? Então, o que aconteceu? Você foi até a casa dela e lambeu sua buceta retardada? Você deve ser uma lésbica muito boa, porque ela foi e desenhou isso para você." Tentei me afastar dela, mas Sasha e Tânia continuaram me seguindo. "O que há de errado? Eu não sou bonita o suficiente para você, Dyke," ela gritou comigo. "Talvez ela só foda garotas retardadas," Tânia disse. Aposto que a Space Girl gritou como uma porca quando chegou. Parei no meio do caminho e ouvi Sasha parar atrás de mim. Não sei o que havia no que ela disse que me irritou tanto, mas aqueles dois finalmente tocaram num ponto sensível. Eu me virei, balançando minha bandeja de almoço o mais forte que pude. Batatas fritas estavam espalhadas por todo lugar, mas embora eu estivesse mirando em Tânia, acertei Sasha. Ela caiu com força, e não tenho certeza se ela ainda estava consciente quando caiu no chão. Tânia estava atrás de mim em um instante. Ela me jogou contra a parede e me manteve preso. Ela tinha tamanho e força em mim, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-la. Vários outros estudantes agarraram-nos. Um professor finalmente se envolveu, e nós três fomos escoltados para ver o diretor. Quando saímos do refeitório, vi Space Girl em um dos corredores, apenas olhando para mim. Naturalmente recebi uma suspensão de 3 dias, mas Tânia e Sasha estavam bem. Os dois disseram que estavam apenas caminhando e eu ataquei sem provocação. Era a palavra deles contra a minha, Space Girl disse. Ela estava sentada em seu lugar habitual na biblioteca quando a encontrei, desenhando flores em seu caderno. "Quando?" "No dia seguinte em que você atingiu Sasha, acho que ninguém o encontrou ainda." Ela não olhou para mim, apenas se concentrou em sua arte. Ela não precisava dizer isso para que eu soubesse quem ela culpava. Quem mais seria? Eu tinha meia vontade de confrontar Sasha sobre isso, mas não sabia se isso seria uma boa ideia ou não. Sasha poderia facilmente gritar lobo. Eu não duvidaria disso para ela. No final, não importou. Quando fui para a aula de arte, a pintura já estava de volta. Mas algumas modificações foram feitas nele. As palavras "Dick retardado de merda" estava pintado no meu retrato em vermelho brilhante. Eu o vi do outro lado do corredor e pude ver alguns outros estudantes sussurrando entre si embaixo dele. Eu não sabia o que dizer ou fazer, mas isso parecia demais. A foto foi retirada rapidamente. Mas o estrago já estava feito. Sasha havia se vingado, e isso não parou apenas na pintura. Space Girl parecia diferente de quando a vi na biblioteca. Ela parecia inquieta e seus olhos estavam vermelhos, como se ela estivesse chorando. "Sinto muito pela pintura", eu disse suavemente. Ela olhou para mim antes de suspirar. "Eu sabia que ela faria algo assim", ela disse. "Estou tão acostumada agora que isso não me incomoda mais. Sinto muito que ela tenha escrito essas coisas sobre você, mas você trabalhou duro nisso", eu disse. "Eu também ficaria chateado." Ela apenas balançou a cabeça. "Não é isso", ela disse. Ela enfiou a mão no bolso, tirou um pedaço de papel amassado e deslizou-o até mim.
Lentamente desfiz o papel e meus olhos se arregalaram ao reconhecer o que havia nele. Não era o mesmo desenho, mas era bem parecido. Era uma representação da Space Girl se enforcando e eu ao lado dela. Uma legenda dizia: Casamento Retard Dyke. Havia tantos no meu armário, disse Space Girl. Isto é o que ela desenhou no seu caderno, quando eu o devolvi para você. Isto é o que eu tive que tirar. Space Girl olhou para a foto novamente, antes de desviar o olhar. Ela não prestou muita atenção durante a aula. Em vez de fazer anotações, ela esboçava em seu caderno. Olhei algumas vezes para vê-la desenhando outro unicórnio. Este parecia tão parecido com o que eu tinha visto antes. Mas ela não deve ter ficado muito feliz com isso. Quando olhei novamente para o caderno dela, o unicórnio não estava mais lá. Ela deve ter apagado, mas parecia tão limpo, como se não tivesse sido apagado. Tânia estava me seguindo no caminho para casa naquela noite. Eu não sabia o que ela tinha em mente, mas não queria tolerar isso. Quando eu estava no meio de uma pequena trilha que cortava atrás de algumas casas na minha rua, parei e olhei para Tânia enquanto ela continuava se aproximando. "O que você quer?" eu perguntei. "É uma surpresa", ela disse. "Sasha e eu só queremos que você saiba o quanto amamos Dykes nesta cidade." Opa, eu falei demais. Eu queria bater nela. Meu Deus, eu só queria bater nela. Mas nós dois sabíamos que ela poderia me dominar. O que quer que Tânia tivesse em mente, não era nada bom. Ela se aproximou de mim, sem medo de qualquer coisa que eu fizesse. "Vamos, Dyke, ir para casa", ela disse. "Vamos conferir sua surpresa." Num momento repentino e horrível, percebi que Tânia estava me ameaçando. Também percebi que não conseguiria fugir dela. Não conseguiria lutar contra ela. Eu realmente não tive muita escolha, a não ser fazer o que ela pediu. Lentamente, virei-me e caminhei em direção à minha casa, com Tânia nos meus calcanhares. Não era longe, e lá na frente eu podia ver Sasha sentada em um banco do parque. De longe, reconheci a lata de gás vermelha ao lado dela e parei imediatamente. Tânia me agarrou pelo braço e me puxou em direção ao banco. Sasha apenas observou com um sorriso largo e maníaco. "Olá, Jane", ela disse. "Como vai?" "Que porra é essa? Só queria conversar." Sasha disse com uma risada fria. "Você acha que pode escapar impune da merda que fez outro dia?" "Não. Você me trata como lixo há anos e por quê? Por causa da Space Girl? Você sabe quem você está escolhendo, certo?" "Certo? Deus, eu odeio aquela garota retardada. Mas sabe de uma coisa? Eu te odeio ainda mais. Agindo como se você fosse melhor do que eu só porque se sente mal por ela. Você é louco." Sasha apenas riu. "Não fui eu quem viu alguém com uma bandeja só para provocar um pouquinho. Você é um psicopata de merda." No banco atrás dela, vi o retrato que a Space Girl tinha pintado de mim. Sasha pegou o objeto e jogou na minha frente. Depois pegou a lata de gasolina e jogou na lona. "Você quer ser um Dyke? Não me importo. Mas não vou deixar você e sua prostituta retardada colocarem suas coisas para fora. Então diga adeus ao seu pequeno projeto, vagabunda." Sasha enfiou a mão no bolso e tirou um livro de fósforos. Seu sorriso se alargou, antes de desaparecer de repente quando ela olhou para algo atrás de nós. "Que raio?" Tânia disse, e eu estiquei o pescoço para tentar ver o que eles estavam vendo. Quanto a acreditar, essa foi uma história completamente diferente. Parado no caminho atrás de nós, estava um unicórnio, mas a aparência estava toda errada. Isto não era nada parecido com um cavalo normal. Seu corpo era branco liso e quase sem textura, exceto pelas muitas finas linhas azuis que corriam ao longo de seu corpo. Parecia que tinha sido cortado de uma folha de papel pautado, mas isso era impossível. Tinha que ser impossível. Linhas cinzas bem feitas definiram o formato do cavalo. Na verdade, as falas me lembraram daquelas que Space Girl usou. Este unicórnio parecia ter saído de um dos seus cadernos. Tânia me deixou ir e cambaleou alguns passos para trás, com os olhos arregalados enquanto olhava para o unicórnio que avançava.
Ele soltou um barulho furioso antes de atacar diretamente Tânia. Ela entrou em pânico e tentou correr. Em seu desespero para escapar, ela fugiu pelo caminho. Mas ela não conseguiu fugir do unicórnio de papel. Ele abaixou a cabeça à medida que se aproximava dela e, em um movimento rápido, o chifre perfurou as costas de Tânia, empalando-a diretamente no peito. Ela gritou enquanto era içada do chão e o unicórnio circulou de volta para fixar Sasha em um brilho assassino. Tânia olhou para o enorme espinho que saía dela, com os olhos claramente arregalados de horror e o corpo contraindo seus últimos espasmos enquanto a vida rapidamente se esvaía dela. O unicórnio abaixou a cabeça para deixá-la deslizar para fora de seu chifre e ela atingiu o chão em um feixe de membros. Sasha e eu olhamos com horror silencioso enquanto o unicórnio se erguia sobre as patas traseiras e abaixava os cascos sobre o corpo de Tânia. Ela não gritou, ela não lutou, ela simplesmente ficou ali deitada enquanto era pisoteada repetidas vezes. Só posso esperar que ela tenha morrido rapidamente. Sasha deixou cair a partida apagada e deu um passo lento e aterrorizado para trás antes de cair. Voltei cambaleando e olhei para baixo para ver o meu retrato a seus pés. Mas tinha mudado. Aquela versão lindamente pintada de mim estava agora inclinada para fora da tela, invadindo o mundo real e agarrando a perna de Sasha com força. Ainda com aquele olhar de contentamento no rosto, observei enquanto o eu pintado lentamente deslizava de volta para sua respiração ofegante e ela levou a perna de Sasha com ela. Porra, porra, porra! Sasha golpeou desesperadamente o eu pintado, mas não conseguiu dominá-lo. Ela não conseguiu escapar. Olhando para a pintura e depois para o unicórnio de papel. O unicórnio bufou antes de se retirar para a floresta, e então eu fiquei sozinho. Lentamente, aproximei-me da pintura e olhei para ela. Mudou e agora retratava Sasha, com a boca aberta em um grito final horrorizado. Depois de alguma hesitação, peguei a pintura. Eu poderia devolvê-lo para a Space Girl pela manhã. Eles atribuíram a morte de Tânia a um ataque de animal e ninguém nunca encontrou Sasha. Nunca perguntei à Space Girl sobre o que vi. Acho que nem ela sabia a resposta, embora ela certamente soubesse muito mais do que eu. O ensino médio foi há 10 anos e optei por não me lembrar o máximo que pude. Agora tenho minha própria vida para viver e tento não fazer tantas perguntas. Às vezes vejo pinturas se movendo, mas não me preocupo com um segundo olhar e nunca pergunto à minha esposa sobre elas. Ela não gosta de falar sobre isso e eu nunca vou forçá-la. A pintura de Sasha está pendurada em seu estúdio em casa, ao lado da pintura de seu pai. Às vezes olho para isso e me pergunto se talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas não me sinto muito culpado por isso. Eu não me sentiria muito culpado se ouvisse outra história sobre um pisoteio suspeito ou ataque de animal. Mas até onde sei, não houve nada disso. Acho que não deveria ficar muito surpreso. Faço o meu melhor para garantir que ninguém machuque minha linda Space Girl. E essa foi a história da Space Girl, uma garota esquecida por todos, mas que talvez nunca tenha estado realmente sozinha. No fim, quem espalhou dor acabou encontrando algo muito pior. Mas, e você, acredita que os desenhos tinham vida própria ou existe outra explicação? Deixe sua teoria nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias perturbadoras do Reddit. Até a próxima!